Olá, pessoal, boa noite a todos e todas que estão assistindo aí a gente no canal Sustentabilidade. Hoje a gente vai falar sobre práticas de promoção da diversidade nas empresas e eu trouxe aqui minha amiga Janaína Gama, que trabalha comigo e ela é especialista nessa área de diversidade, né? E a gente vai falar um pouco dos conceitos que estão atrelados à diversidade, né? Todas as questões das minorias, dos preconceitos que acabam minorizando grande parcela da população e como que as empresas precisam incluir essas minorias para poder representar nos seus quadros toda a diversidade que existe na sociedade, né? Então, a gente já falou um pouco sobre isso, não de forma abrangente, mas de forma muito específica, falando de diversidade LGBT, junto com a Andréia na semana passada, a Andréia Brasil. E a gente hoje está aqui para conversar com a Jana de uma maneira um pouquinho mais abrangente sobre diversidade. Luciana entrou, Ryan, boa noite, pessoal, quem já está aí online falando. Hoje, diferente dos outros dias, a gente vai estar no YouTube e no Facebook ao mesmo tempo. Então, estamos aí fazendo esse teste. E compartilhei também no LinkedIn para quem quiser assistir em um desses dois canais, né? A gente também hoje tem uma novidade, Janaína gentilmente está cedendo da sua biblioteca. Não, é um livro novo, gente. É um livro, o livro da Djamila Ribeiro, mostra aí, Jana, Pequeno Manual Antirracista. Né? Então, esse livro também está sendo super falado, ele está em primeiro lugar dos livros mais vendidos atualmente. E aí, quem quiser ganhar esse livro, né, para concorrer a esse livro, é só se cadastrar na newsletter do canal, bit.ly, barra Quero Mais Live. Então, assim, quem se cadastrar lá, tem para quem está no YouTube, tem esse link na descrição do vídeo. É só se cadastrar, colocar seu e-mail, seu nome lá, os dados que pedem, é pouca coisa, bem rapidinho. E quem se cadastrar aí ao longo dessa live, que vai ser aí de 1 hora até as 20 horas, vai poder concorrer aí, a gente vai fazer um sorteio no final desse livro da Djamila Ribeiro, um oferecimento de Janaína Nolasco. Então, assim, gente, cadastrem-se e boa sorte aí para quem ganhar. Jana, se apresenta aí para o pessoal, para quem não te conhece, eu imagino que a maioria te conheça, são pessoas que imagino que a maioria seja do nosso convívio, mas talvez tenha alguém aí que esteja assistindo que não te conhece ainda. Então, fala aí um pouco de você, o que você faz, um pouco do seu trabalho e dos seus estudos, principalmente, já que você curte tanto esse tema e é tão competente, tão boa. Então, assim, dizendo já, me honra muito você ter aceito esse convite, me honra muito você estar aqui. É bom a gente poder trabalhar com pessoas que a gente admira, né? Pela competência, pelo caráter e tudo mais. Então, assim, eu te admiro muito e fico muito feliz que você esteja aqui, estreando aqui nessa segunda semana do canal no YouTube. Gus, obrigada. Eu estou muito feliz. Estou um pouco nervosa, né? Porque vim falar depois de André Brasil e Giovanni Harvey, que responsabilidade que eu tenho, né? Mas eu aceitei porque, da mesma forma também que eu te admiro muito, você sabe disso, a gente tem a nossa idade, mas também trabalho com os mesmos processos, com os mesmos temas, então eu sei o quanto você também é um excelente profissional e tão dedicado também a essas causas que a gente vai falar sobre elas hoje, né? Então, assim, além de ser amiga do Gustavo e admiradora do Gustavo, aliás, fica aqui o convite, siga o canal, ative o sininho para acompanhar as próximas lives, porque eu estou vendo, só tem conteúdo de gente. Eu também trabalho na BR Distribuidora, trabalho com os temas de direitos humanos, e dentro da pauta de direitos humanos, principalmente a promoção. Então, mas essa minha atuação nesses temas não aconteceram de uma hora para outra. Isso aconteceu muito quando da minha transferência da área de recursos humanos, foi quando até eu conheci o Gustavo pela primeira vez, e eu fui transferida de lá para a área de responsabilidade social. E quando eu cheguei na área de responsabilidade social, foi quando eu comecei a trabalhar com os temas de diversidade, principalmente com a promoção da equidade de gênero, e depois com
tema de raça, e conforme a gente vai avançando no trabalho, a gente vai tendo contato com outros tipos de diversidade também, eu fui mais me especializando. Então, conforme eu fui desenvolvendo a minha carreira nesse sentido dentro da empresa sobre o tema, paralelamente eu fui estudando. Eu adoro estudar. Como o Gustavo falou, assim, sempre estou comprando muito livro, tenho uma biblioteca mesmo sobre os temas, porque eu acho que o conhecimento ele é muito importante, principalmente que a gente trabalha com os temas de diversidade, porque a gente precisa entender muitos dados estatísticos, muitas pesquisas também fora do Brasil, e eu, paralelamente, fui buscando também um caminho pela universidade. Fiz um mestrado em Políticas Públicas em Direitos Humanos, na UFRJ, depois fiz uma especialização em Direitos Humanos, Gênero e Sexualidade, na Fiocruz, e atualmente estou cursando um doutorado em Políticas Sociais na UF, né? Esse ano também, antes da pandemia, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, estudar lá 3 dias, dentro lá da Universidade de George Washington, sobre gênero, sobre como a gente tem análise de gênero em cima de programas sociais, esse olhar empresarial pela primeira vez ao programa. Então, é interessante, é um programa que eu já comecei a estudar anteriormente, de ir para lá pela internet, e eu passei 3 dias lá em imersão, foi muito bacana. Foi muito bacana. Até porque também eu tive a oportunidade de conhecer Washington DC novamente e outros lugares, inclusive sobre os temas raciais dentro da cidade. Jana, então assim, eu vou te fazer a pergunta que, né, para mim é a pergunta principal, né, de tudo isso que a gente fala sobre práticas de promoção da diversidade, que é para quê? Para que eu vou promover diversidade dentro de uma empresa ou dentro de qualquer organização, né? Não precisa ser necessariamente uma empresa, mas qualquer organização que está aí prestando um serviço para a sociedade, prestando um serviço, né, ou vendendo produtos para a sociedade, qualquer organização pode promover a diversidade. Para que ela vai fazer isso? Então, na verdade, tem vários motivos, né? Se a gente pensar primeiramente do ponto de vista empresarial, a empresa ela tem diversos benefícios, né? Quando você trabalha o tema da diversidade, promove a diversidade dentro dos processos da empresa, você acaba, obviamente, tornando-se esses processos mais inovadores, mais criativos. Isso, obviamente, vai gerar um impacto na produtividade, na rentabilidade, nos resultados da companhia. E por motivos óbvios, né? Assim, embora seja por motivos óbvios, muitas empresas em atuar de fato nesse campo. Porque eu uso um exemplo muito simples quando eu vou dar palestra, né? Vamos supor que a empresa de comida e que o nosso único prato que a gente venda é arroz com ovo. Mas como você é o dono, por exemplo, né? Que nem o dono da live, você decidiu que o ovo vai sempre com gemadura. Então a gente sempre distribuiu arroz com gemadura. Aí, e sempre contratamos pessoas que só gostassem de arroz com gemadura. E aí chega alguém, uma terceira pessoa, que é contratada lá pelo RH da nossa empresa, e a pessoa, numa reunião com a gente, né, decidindo talvez novos produtos, não, a gente está vendo os resultados de vendendo arroz com gemadura, vamos continuar com gemadura, né? Time que você está ganhando não se mexe. Aí a pessoa que já tinha provado arroz com gema mole, fala assim, gente, olha só, tem uma gama de pessoas lá fora dessa empresa que adoram gema mole. Eu, pessoalmente, gosto de gema dura. Vamos fazer gema mole, vocês estão perdendo 30%, sei lá, do mercado? Aí o Gustavo, enquanto dono da empresa, poder decisório, pensa, caramba, é verdade, eu vou aumentar agora o meu alcance vendendo para gente que come gema mole e gema dura. Mas isso só pode ser por alguém que pensa diferente, que tem uma experiência diferente, que tem uma expertise diferente, que tem um olhar diferenciado, entrou na empresa e disse, olha, vamos fazer diferente. Então, essas são as oportunidades da diversidade. Ela traz inovação, ela traz criatividade, porque são diferentes olhares sobre uma mesma situação e diferentes experiências colocadas ali. Então, primeiro ponto é isso, é trazer rentabilidade, trazer ganhos para o negócio, do ponto de vista lucrativo, mas também tem um lado de responsabilidade social, o lado humano das empresas. As empresas elas não vivem mais só para obter lucro. As empresas elas são atores sociais muito importantes
para a promoção do desenvolvimento dos países, do desenvolvimento da sociedade, principalmente porque a gente vive num sistema capitalista em que o ser humano ele é valorado se ele está inserido no mercado de trabalho. Então, se você não tem trabalho, principalmente o trabalho formal, você não é valorizado ainda pela sociedade. Então, e ainda assim, quando a pessoa se insere no mercado de trabalho, ela tem todo ela tem dinheiro, ela tem condições de se prover, de prover a sua família, de poder se desenvolver, estudar, enfim. Então, assim, o mercado de trabalho é muito importante. Por isso, o papel das empresas é muito importante. Então, para além do lucro, elas precisam... Quanto tem gente do lado de fora que precisa se alimentar, e que precisa se vestir, que precisa ter um plano de saúde, que precisa alimentar a sua família. Eu estava vendo aqui um dado, existe uma gama muito grande de pessoas que estão na taxa de informalidade no Brasil, né? E falando um pouco até de diversidade, a gente sabe que tem um impacto muito grande da raça, né? Então, a gente vê e 35% faixa negra nessa taxa de informalidade também. Então, tem uma gama muito grande, uma muito grande brasileira que está fora do mercado, com expertise, com conhecimento diferentes, que não sei se para as outras ser agregados dentro da empresa e aproveitar. Ô, Jana, não sei se para as outras pessoas está travando como está travando para mim. Eu acho até que quem estiver aí assistindo, mas o seu vídeo está travando para mim, eu não estou conseguindo entender muito bem o que você está falando. Depois a gente pode receber o feedback das pessoas. Mas estava dando algum... Não sei se é a internet ou se é do vídeo. Mas tá bom. É só porque em alguns momentos ele fica travando. Mas eu entendi o que você quis dizer quando você diz que tem dois aspectos que a empresa precisa olhar. O aspecto da responsabilidade social, e aí o desenvolvimento social depende que as empresas façam a inclusão das pessoas marginalizadas, né, das pessoas, das minorias, das pessoas dos grupos minorizados, e também porque isso gera ganhos para a empresa objetivos, né, ganhos de produtividade, de inovação, faz com que a empresa possa, de fato, atender a sociedade de acordo com as demandas que a própria sociedade tem, já que ela está ali representada. O Mário falou que estava travando um pouco o áudio, estava cortando. Então, assim, eu não sei se o meu também está travando, mas para mim o dela estava travando. Mas beleza, assim, eu acho que deu para entender um pouco os objetivos que fazem com que uma empresa precisa se preocupar com isso, né? E aí é aquilo que a gente está com essa conexão que a gente está fazendo de diversidade e sustentabilidade. Uma empresa, para ser sustentável, ela precisa, para atender melhor a sociedade, né, e poder equilibrar aqueles pratos, como a gente fala das questões econômicas, sociais e ambientais, ela precisa que a sociedade esteja ali dentro representada para que essas ideias diversas possam ali estar presentes, circulando, sendo discutidas e fazendo parte do dia a dia das pessoas que estão ali trabalhando. E aí eu queria saber um pouco de você, da sua experiência, e até tanto acadêmica quanto de trabalho, que práticas você entende que são mais efetivas para que, de fato, a diversidade exista e ela seja, que eu costumo dizer, porque também não basta só... Você fala muito desse conceito quando a gente conversa, né? Da inclusão e enfim, tem a inclusão, a segregação, enfim. Trazer as pessoas para dentro não é a única prática que tem que ser feita, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessas práticas, do que pode, de fato, ser feito pelas empresas para fomentar essa diversidade e fazer com que ela funcione dentro da empresa. Tanto que agora o conceito que se tem usado até lá fora mesmo, fora do Brasil, é D&I, né? Diversidade, Diversity and Inclusion, né? Diversidade e inclusão. Porque, como você falou, só diversidade não adianta. Porque essa diversidade, ela entrou, as pessoas diferentes entraram, mas onde elas estão nas empresas? Em que cargos elas estão ocupando? Por isso que a inclusão, ela é importante. Ela é importante em todos os momentos, porque a gente percebe
Existe também uma diversidade muito grande que entra nos mesmos níveis iniciais dentro da empresa, mas conforme vai se desenvolvendo ao longo da carreira, eu estou falando em grandes corporações, né? Essas pessoas, elas não vão ganhando, elas não a sua carreira desenvolvida, nem promovida, nem estimulada. Então, assim, o que se percebe nas empresas que, de fato, colocam esse tema como relevante, que para mim é muito importante, é ter a diversidade como na estratégia da empresa, como tema, como um assunto estratégico. Porque quando você torna um assunto estratégico, todos os processos da empresa vão olhar para a diversidade. Então, não é só a área de recursos humanos ou a área de sustentabilidade que vai olhar a diversidade. A pessoa que está desenhando uma planta de uma base operacional, ou de um terminal, ou de, enfim, de uma usina, ou de uma fábrica, ela vai se preocupar quantos banheiros tem disponíveis em todos os cantos, se esses banheiros têm, se eles são individuais, ou se eles têm, ao mínimo, separados para ambos os sexos, vestiários da mesma forma. A pessoa que contrata uniforme, ela vai se preocupar se tem um uniforme para os diferentes tipos de corpos. A pessoa... também, né, Oi? As questões de acessibilidade também, a pessoa que está ali desenhando. Exatamente, eu ia falar agora. Exatamente. A pessoa que vai, sei lá, construir um posto de gasolina, por exemplo, será que ela se preocupa em colocar uma rampa ou sinalizações de forma que todo mundo possa acessar e chegar? Então, assim, quando tem uma diversidade, ele é um tema estratégico, todos da empresa, todas as pessoas, todos os processos estão... eles pensam na diversidade. Todo mundo se preocupa com isso, né? E quando ele se torna estratégico, vamos supor, a empresa não consegue tornar estratégico, a liderança demonstram que quando a liderança está comprometida com o tema ele se dilui, ele se é disseminado com muito maior facilidade. Porque muitas vezes é a própria liderança que discrimina. É a própria liderança que não contrata pessoas diferentes dela. Então, essa liderança ela tem que ser capacitada, ela tem que ser conscientizada dos benefícios e também do próprio funcionamento da empresa, porque quando a empresa também tem esse tema como estratégia, muitas vezes esse tema dentro do seu valor corporativo, a empresa não vai querer ninguém que seja contrário a esse valor dentro dela. Então, é bem claro, olha, gestor ou gestora, se você não concorda com isso, por favor, você não é bem-vindo aqui nessa empresa. Então, assim, quando o tema é tudo flui com uma maior facilidade. Mas eu acho que sim, se a pessoa não tem condições de cuidar desse tema, ou a empresa não tem condições ainda de torná-lo estratégico, eu acho que o primeiro passo é ter indicador, ter indicadores. A gente olhar como a diversidade está na nossa empresa, seja ela pequena, média ou grande, que esse é outro ponto. Esse assunto está muito mais disseminado nas grandes empresas. As empresas que são familiares, as empresas que são de médio porte, elas têm uma dificuldade muito maior, até pela diminuição do tamanho menor de pessoas, né, para poder os processos, mas são temas que são relevantes em todas as empresas de todos os... Então, tem indicador que vai te indicar, que vai te dar o retrato da empresa, quantas mulheres, quantos homens, quantas pessoas negras, quantas pessoas olhar teu retrato também de identidade de gênero. A Andrea esteve aqui na sua primeira live falando disso, da importância da inclusão de pessoas trans nas empresas. As pessoas trans não estão nas empresas, infelizmente, 90% delas estão na prostituição, não estão nos corporativos. E para falar em Andrea, estou aqui vestindo a blusinha do Capaz Trans, com a blusa da bandeira trans. Gente, Andrea Brasil, moda ali. Site, só ajudar a Andrea lá, pedir, contratar, mandar. Então, assim, ver quantas pessoas, pela orientação afetivo-sexual também tem na sua empresa, porque, assim, a questão da orientação afetivo-sexual é um tema que ninguém fala nas empresas também, e que são extremamente importantes. Eu trouxe um dado aqui que é muito sério. Fizeram uma pesquisa na América Latina, perguntando sobre as discriminações que o público LGBTQI+ sofre dentro do ambiente corporativo, tá? E existe uma alta incidência de violências dentro dos lugares de trabalho, chegando a 71,5% dos respondentes já sofreram um tipo de violência.
E vão de violência desde comentários inadequados, aquelas piadas, você se excluir de uma reunião, você não poder entrar no banheiro ou um refeitório, violências verbais e benefícios desiguais também, e a pessoa ser deslocada do lugar de trabalho. Assim, ela perceber que quando ela chegar na baia lá para trabalhar, e olha, isso aqui vai ser o seu lugar de trabalho, tá? Não sei o quê. No dia seguinte, mudarem para um lugar mais escondido, para ela ficar escondida, não ser vista assim, segregada. Então, assim, 71,5% é muito grande, é um percentual muito grande de pessoas que sofrem violência LGBTQI+. Então, assim, as empresas precisam ter um retrato de como elas estão. Eu acho que tem indicador. Ter uma pesquisa, inicialmente, para mapear esse perfil é fundamental, porque aí você vai ter noção de como a sua empresa é de fato. Porque enquanto a gente fica esbarrando nos corredores, a gente não tem essa percepção muito grande, né? Jana, você falou de uma questão aí na sua fala, que é a questão das lideranças, né? O quanto que as lideranças precisam se engajar nesse processo. E aí uma das coisas que acontecem, e a gente sabe que acontecem, porque muitas vezes, e nem é de propósito, né? A falta de diversidade, ela se perpetua pelo fato das lideranças acabarem sempre, inconscientemente, ainda que inconscientemente, levando para suas substituições, para suas sucessões, né, nos cargos de liderança das empresas, pessoas com os perfis muito parecidos com delas, né? Eles querem pessoas que vão replicar ou dar continuidade ao seu trabalho como ele é feito, né? E acabam não entendendo outros perfis de liderança, outros estilos de liderança que podem surgir dentro das suas equipes e que muitas vezes acabam alijando mulheres, pessoas negras, pessoas LGBT, pessoas com deficiência, por acharem que aquelas pessoas não vão, e muitas vezes inconscientemente, achar que aquelas pessoas não vão performar da forma que ele gostaria ou da forma que ele próprio performa, né? Que a própria pessoa performa. E isso a gente chama lá dos viés inconscientes. Eu queria que você explicasse um pouco esse conceito dos viés inconscientes e como que as empresas podem passar por isso, né? Fazer com que os viés inconscientes deixem de existir na cabeça das suas lideranças, né? Dos gerentes. É um assunto importante mesmo, né? E esse assunto do viés, ele está ligado ao preconceito. Então, acho que o primeiro ponto aqui nessa live é a gente desfazer uma noção de que a gente tem de que ninguém tem preconceito. Na verdade, todo mundo tem preconceito. Até eu que estudo os temas, você que estuda esses temas, as pessoas que estão aqui nos assistindo, que estudam esses temas, todo mundo tem preconceito, porque o preconceito, como o conceito já diz, ele é pré-conceito. Ele é antes de uma ideia que a gente formula, que a gente processa, que a gente sistematiza. Então, o viés inconsciente é o preconceito inconsciente. São ideias que a gente vai acumulando ao longo das nossas vidas, dentro da família, pela própria mídia, nas escolas, nas instituições religiosas, ideias que nós vamos recolhendo de como estar no mundo, de como são as outras pessoas diferentes da gente, e que ficam armazenadas num lugar que é ancestral do nosso cérebro. Então, é um lugar, inclusive, que é utilizado para reações imediatas. Então, se você está numa situação de perigo, o teu cérebro já manda para você, olha, sai daí, foge. Então, é uma parte do cérebro que você reage rapidamente. Então, é uma informação que não é analisada, ela não é processada. Então, um exemplo, você está andando na rua no Rio de Janeiro à noite, você vê um homem negro na mesma direção sua na calçada, um exemplo. A sua reação na hora, muita gente, estou dizendo da sua ou da minha, mas a maioria vai pensar, você é assaltado, não é? Por quê? Porque quando a gente vê um filme, onde estão os homens negros? A maioria está no papel dos vilões, dos assaltantes, nas novelas a mesma coisa. Muitas vezes a sua mãe ou o seu pai que fala, toma cuidado, você vê um homem assim, negro, troca porque pode dar ruim na rua. Então, assim, esses conceitos ficam dentro da gente e quando a gente se depara com essa situação, você automaticamente pensa dessa forma, porque você lembra de tudo aquilo que já disseram para você, que você já viu, e você reage, você tem que ficar com medo.
o que a gente precisa fazer com o viés inconsciente, assim, acabar com o viés inconsciente, eu acho que a gente não consegue, até porque, como eu falei, preconceito a gente vai produzir o tempo todo. É a gente levar essa informação para o lado do cérebro em que a gente processa. Porque se vê um homem negro na minha direção, por que eu começo a pensar dessa forma? Você fala, não, peraí, às vezes é ele que está com medo de mim, porque ele não está enxergando a pessoa que está na frente dele, está achando que ele que vai ser assaltado. Então, é a gente levar essa informação, quando a gente estiver diante de uma situação diferente, ou com uma pessoa diferente, a gente vem aquela informação de que aquela pessoa é assim, aquela pessoa assada, não gostei porque o cabelo dela é afro, é crespo, ele está usando uma blusa preta, preta não é uma cor boa. Você parar, não, peraí, por que eu estou pensando dessa forma? Deixa a pessoa se apresentar, por exemplo, numa entrevista, deixa a pessoa falar. Existe um vídeo mostrando da Prefeitura de Curitiba, depois você pode até, alguém se achar aí, se você quiser, alguém for rápido e procurar, postar o link dele aí nos comentários, mostrando situações em que pessoas que trabalham como seleção de pessoas dentro do RH, elas analisam duas fotos, de uma pessoa branca e de uma pessoa negra, na mesma situação, teoricamente. Então, tem um homem negro correndo, um homem branco correndo, uma mulher negra fazendo cuidando do jardim, uma mulher branca cuidando do jardim. E essas pessoas que selecionam pessoas, elas são, nesse experimento, perguntadas o que esse homem negro, o que ele está fazendo, o que esse homem branco está fazendo, o que essa mulher negra está fazendo, o que essa mulher branca está fazendo. E, por exemplo, numa situação de corrida, um homem branco, para elas, está fazendo jogging, corrida matinal, mantendo em forma. E o homem negro é um assaltante. A mulher negra cuidando do jardim, ela é empregada da casa. A mulher branca, ela está cuidando do próprio jardim. Então, a gente percebe o quanto dessas informações que nos são imputadas ao longo da vida fomentam essas ideias e a gente continua propagando. Se a gente não parar para pensar, por que a gente pensa assim? Mas aquela pessoa, o homem negro chega para um cargo de liderança, talvez essa pessoa não vai achar que ele sirva para esse cargo de liderança. Então, não apenas os líderes, as líderes, né, as pessoas que ocupam o cargo de liderança, mas quem também faz o processo seletivo precisa ter conhecimento dos viés inconscientes, de como isso se processa, e fazer treinamentos, capacitações, para se dar conta. Porque a gente não se dá conta, a gente só se dá conta quando conhece. Também é um processo muito de autoconhecimento, da gente parar para pensar, tá pensando dessa forma, o quanto daquilo que eu estou pensando é meu mesmo, porque eu acho assim, ou porque me ensinaram dessa forma. E um dos tipos de viés inconscientes é o de afinidade, né? De você, como você falou, é você contratar quem se parece muito com você, que tem o mesmo estilo que você. É só lembrar da época da escola, com quem a gente se enturmava. A gente ficava com quem se parecia mais com a gente, como eram separados os grupos dentro da sala de aula. Então, esse efeito, esse viés de afinidade, ele leva a isso, você contratar quem se parece com a gente. E que muitas vezes é reforçado pelo viés chamado de halo, que é aquele negocinho que a auréola fica em cima do santo, é você santificar a pessoa. A pessoa, vamos supor, eu chego para uma entrevista com você e você se formou na UF. Então você adora a gente da UF, a galera de administração. Ah, não, desculpa, você se formou na administração foi na UERJ, né? Então você, assim, quem se formou na UERJ de administração é o melhor. Aí eu chego lá e falo, ai, você, poxa, Janaína, bacana, você veio para o cargo aqui de administradora, vem. Sim, vocês formam onde? Eu digo de UERJ, aí pronto. Aí na sua cabeça já vem aquele período que você passou na UERJ, que as pessoas eram todas inteligentes, então traz toda uma experiência sua, do que você na hora, você esquece tudo que eu falei, você não, às vezes nem olha mais o meu currículo, você já pensa, cara, a Janaína é boa pra caramba, porque ela formou na UERJ, não tem como ela ser ruim. Então, é outro tipo de efeito que impacta muito no momento das contratações. Você endeusar a pessoa por um aspecto que você se conectou com ela, você endeusa, bota ela né, é promovida a santa, isso, e contrata ela na hora. E a nossa tendência é contratar com a gente. A gente está falando um pouco também, a gente falou da responsabilidade. Eu vou só fazer uma pausa aqui para explicar para as pessoas sobre o sorteio do livro, né? Então a gente vai estar sorteando um livro no final da live para quem quiser se cadastrar lá.
esse o link, também está na descrição do vídeo do YouTube, e quem quiser participar vai estar lá à disposição. Quem se cadastrar, no final a gente vai sortear o livro, tá? Voltando aqui ao nosso que a gente estava falando, você falou muito da questão da responsabilidade dos RHs, né, que há uma responsabilidade grande dentro da empresa, que é nesse momento de recepção, né, de admissão das pessoas e de ambientação e treinamento, né, de preparação de todo o ambiente de trabalho para valorizar essa diversidade toda e tal. E das lideranças que precisam também acolher de alguma forma e entender que pessoas diferentes dela também vão performar bem. E eu acho que deu ruim. E tem capacidade para isso. Eu estou te ouvindo bem. Não sei se deu ruim, não. Eu estou te ouvindo bem e te vendo bem. Tá me ouvindo? Gustavo, você está aí? Eu estou te ouvindo bem. Estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Tá bom. É que parou aqui o negócio aqui, mas vamos lá, agora soltou. Mas você está me ouvindo? Tá me ouvindo? Pode falar, desculpa. Não, tranquilo. Agora eu estou te ouvindo. Então a gente falou do RH e falou das lideranças, né? Natália está aqui falando da UERJ. A UERJ é maravilhosa realmente, mas assim, as outras também são boas. A gente não pode ter esse viés de alto. Natália, eu concordo com você, porque eu também estudei na UERJ. Minha primeira faculdade foi na UERJ. UERJ, UF, UFRJ, que tem gente de todas. E aí, tem um outro aspecto também, que na live da Andréia, eu até lembrei que você fala sempre do papel de cada um, né? Do papel de todo mundo, que precisa também olhar para o lado e ver como é que está a diversidade nos seus ambientes, nos ambientes em que ela está inserida, né? Seja no clube, seja na academia, seja na empresa onde trabalha e tudo mais. Olha para o lado e vê se ali está representada uma diversidade da sociedade que muitas vezes você acaba ignorando, passando batido e achando normal. E quando você está num ambiente que não é daquele jeito, você até se sente desconfortável. E aí, isso a gente precisa problematizar na gente mesmo, em todas as pessoas, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa questão do papel de cada um na questão da diversidade, no combate à discriminação, enfim. Não, você tocou um ponto importante. De fato, é um papel de todo mundo, porque é isso mesmo, fazer o chamado teste do pescoço. Você entrar num lugar, num restaurante, nos lugares que a gente costuma ir, né? Restaurantes, shoppings. Agora não, gente, não é para lugar para nenhum. Estamos ainda em pandemia, para ficar em casa. Se for possível, se sair, usar máscara. Mas quando a gente voltar, é só a gente ter lembrança, né? Porque não foi há alguns meses atrás a gente estava nas ruas, né? Lembrar os lugares que a gente frequenta, os shows, casas de show, blocos, enfim, cursos, qualquer lugar onde a gente frequenta e vê a quantidade de pessoas diferentes da gente, onde elas estão. Que muitas vezes elas até estão lá, mas elas não estão, por exemplo, no restaurante curtindo a comida. Às vezes elas estão limpando o restaurante. Às vezes elas estão fazendo a segurança do restaurante. Então, a gente ter esse papel de diariamente e fazer esse esforço de conhecer pessoas diferentes. Porque, da mesma forma que é bom para a empresa, também é bom para a gente. Porque a gente amplia o nosso olhar, a gente também acaba desfazendo vários vieses que a gente tem, vários preconceitos que a gente tem, e a gente acaba se abrindo num mundo completamente diferente do nosso. E o melhor, né, Gus? Eu acho que esse trabalho de promover a diversidade, trabalhar com diversidade, me ajudou até me tornar mais humana, mais empática, porque quando a princípio a gente só enxerga a diferença, mas quando a gente entra por dentro dessa diferença, você se aproxima dessa pessoa ou dessa realidade que é diferente da sua, a gente percebe que às vezes a gente tem muita coisa em comum, porque todo mundo sofre, todo mundo tem medo, todo mundo tem problema, todo mundo tem questões com dinheiro, todo mundo tem vibes, crushes, rolos amorosos, ou não tem rolos amorosos, enfim, problemas com a família. Então, a gente percebe que a gente tem mais semelhanças do que diferença. Embora um pequeno também. É um conceito que até o Reinaldo Bugarelli usa bastante na definição. Todos nós somos pessoas diferentes. É porque a gente sempre acha que o outro indivíduo que é diferente da gente. Mas se a gente se olhar, só que olhar eu e você um do lado do outro, a gente vê o quanto a gente é diferente.
Se olhar as pessoas dentro da nossa casa, mesmo sendo nossos pais e nossas mães que nos geraram, têm a mesma genética, nossos irmãos e irmãs, somos pessoas diferentes. Então, a diversidade, ela é inerente a todas as pessoas. A questão é, determinados aspectos, determinadas partes dessa diversidade, forma de exteriorização dessa diversidade são discriminados. Ou seja, não são aceitas pela sociedade, não são incluídas no mercado de trabalho, não são incluídas nas universidades, não são incluídas na área de saúde. Você, essa semana mesmo, até me mandou um dado, que eu até trouxe aqui, que o SUS fez um levantamento de mortes por Covid, o perfil do número maior deles é de homens negros e pobres. Então, não, e já se você pega a série histórica, o percentual da população negra, ele foi aumentando muito mais rapidamente do que da população branca. E quem inicialmente era a maioria das pessoas infectadas era a população branca. Então você vê que assim era o pessoal que tem menos acesso, são as pessoas que têm menos acesso aos equipamentos de saúde, são as pessoas de mais baixa renda e que acabam sendo mais impactadas por uma pandemia como essa, né? Verdade. Não, e também, além do acesso, são pessoas que se você pegar o recorte das mulheres domésticas, a maioria são mulheres negras. Então, assim, e que a gente lembra que no início teve até um movimento das filhas das trabalhadoras domésticas pedindo para que as suas mães fossem liberadas do trabalho. Porque inicialmente as pessoas não estavam querendo liberar. E tem até quem não segue, gente, tem um ilustrador chamado Leandro Assis, o Gus eu acho que segue, né? Ele está no Instagram, ele tem umas tirinhas muito boas e muito críticas falando justamente desse tema, de uma blogueira que ao mesmo tempo ela faz campanha, isso na tirinha, né? Campanha para ajudar as pessoas que estão passando por algum tipo de necessidade, alguma questão por conta do Covid, no blog, dentro do próprio perfil dela do Instagram, mas a tirinha mostra, ao mesmo tempo ela fazendo essa postagem, ao mesmo tempo tem uma pessoa cuidando, trazendo um suco para ela na casa dela. Ou seja, ela está ao mesmo tempo na rede social, exigindo doações, pedindo doações para os mais necessitados, mas dentro da casa dela, ela não reconhece essa humanidade. Ela não reconhece essa pessoa. Porque é isso, assim, o outro benefício da diversidade, como eu falei, é esse, a gente reconhecer a humanidade que tem na gente, na outra pessoa. Porque, assim, a gente está, sei lá, 71 anos da declaração, né? Foi ano passado que a declaração fez 70 anos. Declaração Universal dos Direitos Humanos. O primeiro artigo fala que todo mundo é igual, de deveres, independente de cor, raça, orientação sexual, gênero. Há 71 anos, as pessoas ainda não são vistas da mesma forma. Não tem garantido a sua humanidade, não tem reconhecido a sua humanidade. Então, a gente tem um caminho ainda para percorrer, após 71 anos ainda dessa declaração. Eu estava até ajeitando o cabelo aqui, porque já estão me zoando do chifrinho que eu estava aqui. Gente, chifre... gente, olha a diversidade, deixa o chifrinho deles, chifrinho de diversidade, né? Chifrinho de diversidade. Vamos acolher a diversidade, né? Eu coloquei duas coisas que você mencionou aí, Jana, eu já coloquei no chat aqui para as pessoas. Depois eu vou colocar também na descrição do vídeo. Um é o vídeo lá do Paraná, que é sobre as questões dos viés inconscientes na galera profissional de RH, que acaba demonstrando muito bem isso tudo que você falou, dos vieses. E também o @ lá do Leandro Assis, que é Leandro _Assis _ilustra, que tem essas ilustrações que você mencionou, que são muito bacanas, realmente. Enfim, ilustra bem, realmente, toda essa realidade que as pessoas estão vivendo aí nesse momento de pandemia. Enfim, a gente falou da questão dos benefícios, né, da diversidade para a empresa, como que a empresa pode fazer isso, como que as pessoas podem também contribuir, né, para apontar. Essa é uma pergunta, inclusive, do Ryan aqui, Janaína, como eu posso promover a diversidade e inclusão não estando em um cargo de liderança dentro da empresa onde trabalho? E aí, focado em empresa, quer responder assim? Porque, assim, eu acho que a gente até já respondeu uma parte, né? Esse negócio de questionar as ausências, questionar a falta de diversidade, eu acho que isso pode ser feito dentro da empresa também, né? Para quem não tem um cargo de liderança, apontar esse fato é uma coisa que pode ser feita. Você acha que tem mais alguma outra coisa que pode ser feita também?
Eu acho que, assim, dependendo de onde ele trabalhe, ele pode levar essa ideia. Assim, levar essa ideia, por exemplo, gente, não está na hora da gente... Eu fiz assim, só passei a olhar, eu estou sentindo que tem gente faltando aqui nessa empresa. Mas, assim, ter acesso ao RH, ou à área responsável, para tentar fazer esse censo, para tentar ter, assim, dado mesmo concreto. Se ele trabalha, por exemplo, numa área de marketing, é tentar estimular esse debate para a galera de marketing, porque a gente percebe também o quanto as propagandas fomentam o mesmo tipo físico, a mesma forma de vestir, a mesma forma de falar, muitas vezes. Então, ter essa preocupação também na propaganda, ter responsabilidade da propaganda, dela ter essa diversidade na hora dela emitir um cartaz ou uma campanha publicitária ou uma campanha no outdoor. Se essa pessoa trabalha, por exemplo, na área de eventos, também ter essa preocupação de que tipo de casting está sendo contratado, que tipo de diversidade está nesse casting. E, assim, é sempre bom ter, assim, alguém que levante, olha, vamos fazer um comitê, que nem a gente fez na BR, vamos fazer um comitê para a gente pensar sobre isso, ter grupo de discussão, se não tiver possibilidade nenhuma de mexer inicialmente com nenhum processo da empresa, que às vezes é complicado mesmo, mas, assim, na hora do almoço, tirar algum tempo lá Agora é mais fácil que a gente está online, a gente consegue fazer por Zoom, tirar um momento para criar um grupo, para ler um livro. Esse livro aqui que você vai sortear, né? Vamos supor que ele seja o ganhador. Já pode levar e já... Gente, vamos, sei lá, se reunir meia horinha do nosso almoço, tira meia horinha ou 20 minutos, debate, todo mundo vai ler o primeiro capítulo, a gente debate. Isso já é uma maneira de começar a debater o assunto dentro da empresa, sem mexer, inclusive, nem com os processos. Dá que se mexa com os processos, né? Para começar. Mas se não dá, levanta essa discussão. Senta na hora do almoço, quando voltar lá, discute, debate, faz um cine. Quantas vezes a gente passou cinema lá na hora do almoço, ou no meio do expediente? Sempre tem alguém animado, né? Agora tem a possibilidade de assistir junto Netflix, né, Gustavo? A gente já fez isso uma vez. E chegar lá, tem um chat para debater, ou então assiste um capítulo e depois conversa. O importante é começar o debate, seja por um livro, seja por uma notícia, às vezes uma notícia, ver um artigo, ver um relatório, uma pesquisa interessante, e começa, porque assim, aí vão passar, vão ver, isso vai acabar divulgando, seja ou pelo Zoom, ou seja lá internamente dentro da empresa, fisicamente, vai passar para ver o grupinho, ou para ver o convite para o Zoom, alguém vai se interessar. Então, poxa, que bacana, vocês estão vendo esse livro, vocês estão vendo esse filme, eu também quero ver. Mas por que vocês estão fazendo isso? Não, porque a gente acha importante abordar esses temas aqui dentro. Quem sabe futuramente a gente estrutura um comitê, uma comissão de diversidade, uma comissão que vai olhar os processos e vai propor ações. E daqui a pouco, talvez a empresa dele esteja fazendo ação afirmativa, olhando as instalações, para ver se as instalações todas são inclusivas. Então, e falando sobre assuntos que são ainda tabus, né? A gente pensa em orientação afetivo-sexual, é o tabu, ninguém fala muito disso dentro das empresas. E eu estava lendo um artigo da McKinsey mostrando o quanto disso impacta a experiência dessas populações dentro do mercado de trabalho, principalmente as mulheres trans, principalmente as pessoas trans, porque como são muito poucas dentro do mercado de trabalho, elas acabam experimentando a experiência da unicidade, de serem as únicas dentro do ambiente de trabalho. Então, você imagina você estar dentro do ambiente de trabalho, aquela história do ovo, né? Na empresa do Gustavo, todo mundo come o ovo de gema dura. Mas aí entra uma pessoa que adora gema mole e que só come gema mole. Então, imagina você ficar no meio em que você não pode dizer que você come gema mole. Você não pode botar uma foto da gema mole em cima, sabe, da sua mesa de trabalho, porque senão você vai ser... Eu estou brincando aqui, mas a gente sabe que isso existe. Pessoas que são lésbicas, pessoas que são gays, pessoas que muitas vezes não se sentem à vontade de botar foto com seus parceiros ou parceiras em cima da mesa. Sabe que vão receber críticas ou piadas, ou essas violências que são veladas, que são muito piores. Então, é muito complicado. Você está imagina as pessoas que não se enquadram. Eu, por exemplo, eu sou uma aliada, eu não faço parte da população LGBTQI+,
mas eu me considero uma aliada. Aliada é aquela pessoa que eu defendo, eu assino, eu sou a favor de ações afirmativas, eu sou a favor de estudos sobre, de inserir no mercado de trabalho, de dar oportunidade, de falar sobre a pauta dentro do mercado de trabalho, que muitas empresas evitam porque acham que isso é um tabu. Isso é muito disseminado até pelo nosso governo atualmente. Porque tem o papel do governo nisso, né, Gustavo? As empresas, elas são importantes, nós somos importantes enquanto cidadãos e cidadãs, mas o governo, com política pública, né? Exatamente, com programas sistematizados, nossa, o governo tem a faca e o queijo na mão. Tem uma possibilidade de inserir, de paulatinamente reduzir significativamente as desigualdades sociais no nosso país, e que não faz, porque também não concorda, porque também não acredita que isso também seja importante. Então, infelizmente, isso acontece. E que, por enquanto, a gente está passando por esse problema, mas enquanto o Bolsonaro não faz, as empresas continuam fazendo, e nós, indivíduos, podemos fazer. Podemos fazer cuidando dos nossos vieses, podendo fazer olhando o nosso ambiente, podendo fazer se posicionando, porque se você ouve uma piada que é LGBT mais fóbica, que ela que é racista, que é sexista, você está no seu grupo de amigos, você se posicionar no meio de um grupo de amigos, se posicionar no WhatsApp. Eu já fiz isso várias vezes, de receber conteúdos assim machistas e explicar, gente, ou então, isso aqui reforça tal comportamento, não é isso aqui que a gente quer, isso não é isso aqui que é bacana. E muitas vezes a pessoa repassa porque ela realmente não percebe. Porque está tudo entremeado na sociedade. Exato. Jana, eu tenho uma pergunta da minha mãe aqui que você sabe que eu não posso deixar de responder perguntas da minha mãe nas lives aqui. Porque... Jamais. Dona Isabel, um beijo, Dona Isabel. Mas eu vou traduzir essa pergunta, na verdade, porque a questão dela é sobre meritocracia. E, para mim, né, existe o conceito de meritocracia, ele é muito sedutor, ele é muito coerente, aparentemente, né? E ele fala sobre, de fato, as pessoas com as melhores aptidões vão ser escolhidas para os cargos e tudo mais. Só que a gente sabe, e a gente já falou aqui dos vieses inconscientes, eles nublam, né? Eles tornam essa questão da avaliação do mérito algo permeado pelo preconceito, pela discriminação e tal. Então, assim, existe esse discurso da meritocracia, mas ele precisa ser refinado pelo discurso da promoção da diversidade, no sentido de diminuir os preconceitos, diminuir as discriminações, para que, de fato, a gente possa ter uma meritocracia que seja justa, que todas as pessoas possam partir do mesmo ponto de partida. Eu queria que você só falasse um pouco isso, porque a pergunta dela é um pouco sobre isso, mas eu quis tratar um pouco da questão da meritocracia, que é muito falada. Não, com certeza. E esse, na verdade, a meritocracia é um conceito bastante disseminado, e o próprio autor que criou o conceito de meritocracia, na verdade, ele criou num livro em que ele criticava, na verdade. Ele era uma sociedade utópica, então, ele, na verdade, ele criou o conceito tentando criticar o conceito, essa noção de uma sociedade em que, a princípio, porque ele é um conceito utópico. Se você pensar bem, em um mundo em que não atingiu, por exemplo, a equidade de gênero, né? Estou lendo também no relatório da ONU, dizendo que nem existe nenhum país no mundo que tenha atingido a equidade de gênero, ou seja, igualdade para homens e mulheres, acesso a direitos. Não. Então, a gente vive num mundo totalmente desigual. Então, falar em meritocracia, porque meritocracia a gente pensa justamente como você falou, em competição, em vencer o que é melhor. Mas como você faz essa comparação daquilo que é melhor, se são duas pessoas em situações diferentes? Eu estou lendo no livro atualmente, esse aqui, ó, Sucesso e Sorte, o mito da meritocracia. Não sei se dá para ver. O nome do autor, se você quiser escrever, é Sucesso e Sorte, o nome do livro, o mito da meritocracia, é Robert Frank, o nome do autor. E ele fala sobre essa questão da sorte. Nesse processo da gente conseguir. Porque quando eu digo assim, porque eu, Janaína, eu consegui passar o concurso público da BR, na época que a BR era empresa pública, e eu passei. Por que o fulano X não passa? Porque ele não quer, porque ele não estuda. Mas aí eu tenho que olhar
a sorte que eu tive. Sorte que eu tive de ter nascido numa família em que o meu pai trabalhava, em que minha mãe não precisava trabalhar, ou seja, minha mãe podia ficar em casa para estudar comigo. Eu tive a sorte de sorteada para estudar no Colégio Pedro II, desde a classe de alfabetização, ficando até o nível médio. Tive a sorte de meu pai poder trabalhar e pagar para mim um curso de inglês. Tive a sorte de ter passado para a UERJ, ter feito letras. Tive a sorte de ter uma família em que eu podia me alimentar, em que eu podia dormir, em que eu podia entrar e sair dentro da minha casa sem nenhum tipo de abordagem policial, ou uma bala perdida, ou ter a minha casa arrombada por algum policial no meio de uma comunidade. Então, assim, que tipo de meritocracia eu estou falando? Porque isso tudo foi sorte, a princípio. Para quem, né, quem não acredita em espiritismo, para quem não acredita em religião, isso tudo foi sorte. Não fui eu, não fui eu que conquistei. Não fui eu que conquistei esse pai, esse trabalho dele, esse dinheiro dele, essa mãe que pôde ficar comigo para poder estudar e poder passar. Eu tive uma série de condições que me deram tranquilidade para poder estudar, sem ser interrompida, sem passar fome, sem sentir medo de sair de casa e para poder conseguir passar no concurso público. Então, assim, esse conceito da meritocracia, ele faria sentido, sim, se todo mundo tivesse iguais oportunidades na vida, se o jogo da vida fosse equânime, o que não é. Eu não estou dizendo que, quando a gente fala em ação afirmativa nas empresas, a gente tenha que escolher a pessoa menos capacitada só porque ela é negra, porque ela é trans, porque ela é lésbica, porque ela é gay. Não. Não é isso. É a gente olhar os dois currículos e analisar de forma objetiva, como você falou. Tanto que para evitar os vieses, o que as empresas têm feito? Tem tirado o nome. Tem tirado se a pessoa, inclusive, se filia. Vamos supor que você coloque, sei lá, que eu coloque lá que eu sou do movimento LGBT+, que eu sou do movimento de mulheres lésbicas. Ah, você é voluntário de algum movimento? Você afilia a algum movimento? Eu boto lá, movimento de mulheres lésbicas. Tem empresas que estão tirando isso, porque são informações que nos enviesam, que geram preconceitos, né? Eu trouxe aqui um dado muito interessante, que é do LinkedIn, dizendo que mulheres têm 13% a menos chances do que os homens de terem seus perfis vistos por recrutadores quando se candidatam a uma vaga de emprego no LinkedIn. Então, assim, quando a pessoa já vê que é mulher, já não quer olhar, dependendo da vaga. Então, assim, que tipo de meritocracia é essa? Que exclui mulheres, que exclui pessoas negras, que exclui pessoas LGBT+, pessoas com deficiência, porque só por isso a meritocracia ela exclui pessoas não pela sua capacidade, mas pelo fato delas serem diferentes do perfil de quem está recrutando, ou de quem está escolhendo a vaga. Do perfil, na verdade, que a sociedade se impõe como perfil do ser humano. Porque quando a gente olha as propagandas do padrão, as propagandas, as novelas, as televisões, é só a gente ver o padrão dos heróis, das heroínas, de quem ocupa os espaços de liderança nas empresas, de quem ocupa os cargos de poder, políticos, por exemplo. Então, assim, a gente pensar em meritocracia nisso. A gente escolheu os melhores, sim, porque existe, sim, pessoas negras tão competentes quanto pessoas brancas, mulheres tão competentes quanto os homens, pessoas trans tão competentes quanto pessoas héteras, pessoas lésbicas tão competentes, gays, bissexuais, queer tão competentes quanto pessoas héteras. Então, assim, pessoas com deficiência tão competentes quanto pessoas sem deficiência. Então, a gente parar de se conformar, não, porque é meritocracia, eu vou escolher o melhor. Mas o que é o melhor? O que é melhor? É um conceito muito fluido, né? O que é melhor? Tinha até uma fala, Jana, lá atrás, que acho que num dos eventos que a gente fez, eu acho que foi com o professor Edson, eu não tenho certeza se foi com o professor Edson. E eu acho que foi ele que falou que se um processo seletivo, seja ele qual for, seja escolha de ministros, seja escolha do board de uma empresa, seja escolha de uma liderança, seja
admissão de estagiários, como aconteceu lá na história do Trump, né? Admissão de empregados para uma empresa. Se ele se diz ter um processo meritocrático e nenhuma pessoa negra entra, nenhuma mulher entra, nenhuma pessoa LGBT entra, e ele se diz ser um processo meritocrático, ele não está sendo. Porque se fosse, ele iria encontrar pessoas negras capacitadas, ele iria encontrar mulheres capacitadas, ele iria encontrar pessoas LGBT, pessoas com deficiência tão capazes quanto aquelas que estavam ali. Quando ele falou isso, isso aí também é uma coisa que eu gravei para sempre, né? Porque, de fato, é isso. Se não encontrar, ele não foi, de fato, um processo meritocrático. Porque as pessoas competentes estão aí. Muitas vezes, você pode não estar olhando para elas, e aí o problema é seu, né? É um problema de viés seu, é um problema de preconceito seu, né? E aí você precisa começar a olhar para os seus processos para ver. Inclusive, o que você acabou de falar bateu com a pergunta que o Leonardo tinha feito aqui, que é o que vocês acham sobre processos seletivos às cegas, se é comum nas empresas. Eu acho que não é tão comum, né, Jana? Mas as empresas já estão começando a aplicar, esses processos às cegas com currículos sem nome, currículos sem gênero, e para que os líderes que escolhem, de fato, né, escolham as pessoas pelas competências apenas e não pelos vieses que elas já têm, né, de formação, de viés de gênero e tudo mais. E, Gus, outro ponto também que eu acho que é importante, que é assim, que a empresa muitas vezes ela se coloca nesse lugar também do tipo, eu, por exemplo, empresa pública, eu faço processo seletivo público, eu não posso fazer nada. Pode, sim. Pode ir lá na escola, fazer um projeto social, investimento social com as escolas, para poder estimular, por exemplo, que mulheres se candidatem mais ou desejem estudar, seguir carreiras dentro da universidade que sejam mais da área de exatas, por exemplo. Pessoas trans, que 90% está na prostituição. O que a empresa tem a ver com isso? Tem tudo. A empresa pode, por exemplo, ajudar o projeto da Andrea, a Casanem, há muitos projetos, inclusive a Casanem promove a questão de estudo, de educação dessa população para essas pessoas conseguirem entrar nas universidades, para elas se instruírem, para poder, aí sim, com o diploma, poder entrar no mercado de trabalho. Então, assim, a empresa, ela pode ir além dos processos dela. Ela pode pensar além, pensar no relacionamento comunitário, que nem você vai falar, mas aqui provavelmente numa próxima live, falar no investimento social, que você provavelmente vai falar alguma coisa aqui na live, a gente mostrar que, na verdade, Gus, esse tema da diversidade, ele perpassa em todos os temas que vierem aqui na sua live. Não, você falou, mas isso aconteceu, né? Quando a gente estava falando com o Giovanni sobre engajamento comunitário, a gente falou das questões raciais, lógico, ano passado, porque a gente já ia falar sobre diversidade aqui, mas também porque o Giovanni é super competente também falando sobre isso, e, enfim, daria para fazer umas 3 lives com o Giovanni sobre o que ele sabe, né? Então ele é muito inteligente. Mas também falamos sobre a questão racial e como que ele vulnerabiliza ainda mais as pessoas negras em todos os aspectos das discriminações que a gente vê por aí, né? As questões da inclusão, da diversidade, da falta de diversidade. Isso acaba sempre sendo a questão racial está ali estruturante, né? De forma estruturante, sempre presente, ampliando essas vulnerabilidades. O Emanuel deu uma dica aqui da Ruth Manus, que tem um TEDx muito bom que fala sobre a questão da meritocracia. A gente já está encerrando, pessoal. Já temos 58 minutos de live, quase 1 hora. A gente já está quase encerrando. Eu queria falar 2 coisas. Então, depois vamos ver a dica do Emanuel. Não conheço esse TEDx, vou lá buscar. Se chama A Escalada dos Vulneráveis. Teve uma pergunta do Mário, mas eu acho que a gente respondeu no início, que foi qual a importância da diversidade da empresa em relação à geração de resultados. A gente falou sobre a questão da inovação, questão da produtividade atrelada à diversidade, e como que a empresa mais diversa está mais preparada para atender a sociedade que ela se propõe a servir. Então, isso também eu acho que a gente já respondeu. Eu vou falar um pouco aqui também, Jana, além de tudo, Jana faz muita coisa, gente. Jana é especialista em diversidade, trabalha comigo, me aguenta, e toca a gogô nos blocos da vida de carnaval. E, além de tudo, ela é voluntária do Solar Meninos de Luz, que é perto lá da casa dela. E aí, assim, como todas as nossas lives são solidárias, fica aí a dica para quem quiser ajudar também o Solar Meninos de Luz. A gente já fez, falamos do Capaz Trans, falamos também da Conectora de Oportunidades do Giovanni,
E Janaína também está engajada no Solar Meninos de Luz. O link está na descrição do vídeo também. Então, se você puder ajudar, quiser se engajar também, fazer uma doação lá para o Solar Meninos de Luz. Conta só um pouquinho, Jana, do trabalho deles, rapidinho. Então, o Solar Meninos de Luz é uma escola que atende desde bebês até jovens do nível médio. Aqui são meus vizinhos, nas comunidades do Pavãozinho Cantagalo. E é uma escola... às vezes eles pagam um valor muito pequeno para a criança ou o jovem estudar, ou muitas vezes não pagam nada. Então, é uma escola que vive de doações, de patrocínio, de apoio de empresas. E o lema do Solar Meninos de Luz é educar para libertar. Então, isso é muito importante, porque a educação serve para tornar essa realidade deles tão dura, ou melhor, serve para criar seus sonhos, alimentar os sonhos dessas crianças, das famílias que também são atendidas pelo Solar. E é uma obra de amor, muito bonita. Já sou voluntária lá há 4 anos, então entrem no site, conheçam. Quando acabar a pandemia, fica o convite para conhecer pessoalmente, porque eu acho que quem conhece não larga mais o Solar Meninos de Luz. É uma obra muito bonita. E com a ajuda de vocês, sendo padrinhos ou com uma ajuda pontual, vocês vão estar ajudando crianças, bebês e jovens a ter uma outra perspectiva de vida, a superar tudo aquilo que a gente falou aqui, dessas dificuldades sociais, e também ajudá-los a inserir no mercado de trabalho, em ser o que eles quiserem, porque eles recebem oficinas de artes plásticas, de oficinas, e também de orquestra, viu? O Solar Meninos de Luz tem uma orquestra composta por moradores e alunos também da comunidade. Então, é algo muito bonito o projeto. Obrigada, Augusto, pela oportunidade de divulgar. Não, eu acho que assim, independente de poder ajudar agora ou não, poder doar agora ou não, né? Eu acho que é sempre importante conhecer projetos bacanas como esse, que estão aí ajudando a sociedade a se desenvolver, né? Vamos fazer agora, então, o sorteio do livro, né, Jana? Mostra aí o livro. Ai, meu Deus. Última chance de se cadastrar lá. Eu vou dar só mais um minuto para as pessoas que quiserem lá se cadastrar. Curta o canal, bota o sininho para ativar as notificações. A gente já tem, também, aproveitar esse minuto para dizer que a gente já tem uma outra live agendada para quinta-feira, para depois de amanhã, sobre legislação ambiental. Gente, vocês vão achar meio doido tudo isso aqui, porque, assim, sustentabilidade é isso mesmo, né, Jana? Sustentabilidade, tudo cai lá. Tudo cai na galera da sustentabilidade. Questões ambientais, questões sociais, questões econômicas, de governança, relação com investidores, tudo está dentro desse guarda-chuva da sustentabilidade, e todas as empresas precisam também entender o seu papel nesse processo do desenvolvimento sustentável. Hoje eu tive a ilustre presença da minha tia lá de Brasília, tia Lucinha, não sei se você está aí ainda. Eu só queria mandar um beijo para a tia Lucinha, porque eu não vejo ela há muito tempo, e ela trabalha ela trabalhou muito tempo nos temas de desenvolvimento sustentável lá na Amazônia. Então, eu vou dar só os parabéns aqui para minha tia, porque ela também é uma inspiração grande. Diga. Você pegou um gancho enquanto você está vendo o sorteio, que é importante, que geralmente as pessoas não pensam muito na relação diversidade com sustentabilidade. Mas a gente tem que lembrar que o lema dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU é não deixar ninguém para trás. E se a gente pensa em não deixar ninguém para trás, a gente tem que pensar em diversidade. E a gente tem que pensar em inclusão. Porque se você exclui, obviamente, vai ter gente que vai ficar para trás. Exatamente. Deixa eu só anotar aqui. Tem uma outra questão que eu ia falar, que é a presença da Camila Pimentel e da Luciana Mello. Luciana Mello e Camila Pimentel vão fazer uma live amanhã sobre diversidade também. Uma live imperdível, quarta-feira, amanhã, às 19 horas, no canal do Só Juntas, e no grupo do Só Juntas, e no canal da Camila Freire. Depois, enfim, eu vou também divulgar nas minhas redes. Quem quiser assistir vai poder assistir também, vai ser bem interessante. Luciana Mello também vai ser ótimo te receber aqui um dia, então se você estiver vendo a gente aqui, já sinta-se convidada, e vai ser bastante bacana. Não sei se, eu acho que já tá bom, né? Vamos sortear logo o livro. Alguém quer fazer mais alguma última pergunta enquanto o pessoal está se cadastrando lá? Gente, fale agora, eu calo isso para sempre. Está acabando. Vou fazer o sorteio então, hein? Jana. Faço o sorteio. Deixa eu só
acabou, não tem mais como participar, já fechei aqui. Então, encerrado o cadastro. Eu vou fazer o seguinte: quem se cadastrar no mesmo link, quem estiver assistindo, se cadastrar no mesmo link até a próxima live, eu vou mandar um livro igual a esse para a pessoa. Para a pessoa não, vou sortear um livro igual a esse para as pessoas que se cadastrarem a partir daí e também para as que se cadastraram agora. Vão continuar concorrendo até a próxima live na quinta-feira sobre legislação ambiental. Aí, quando eu começar a live de quinta-feira sobre legislação ambiental, vou sortear mais um livro desse para todo mundo que se cadastrou, exceto, obviamente, a pessoa que ganhar agora aqui esse livro da Jana, que a Jana vai mandar. E exceto, no caso, a Jana, que está participando da live também, não vai participar do sorteio, é claro. Sim, exatamente. E Luciane falou aqui, por favor, deixe o vídeo no canal, ele fica sempre no canal, então não se preocupe, ele já fica salvo por padrão. Jana, escolha um número de 2 a 21. 2 a 21. Número 8. Então, Carlinha... Carlinha trabalhou com a gente. Carlinha foi que me deu essa plantinha. Carlinha foi nossa estagiária lá na Maravilhosa. Tá vendo? Não foi arranjado. O universo que complicou, gente. Carlinha ganhou. Eu espero que ela esteja assistindo. Se ela não estiver assistindo, já sabe, né? E aí... A gente vai pedir para ela fazer um resumo, para ver se ela leu mesmo. Pedir um resumo para ela do livro. Igual você pediu daquele outro, desse tamanho que você pediu para ela também. Então, aí você já faz esse bullying. Então, Carla, você ganhou o livro. E todo mundo também se cadastrou lá e que vier se cadastrar até a próxima live, também vai estar concorrendo a mais um que eu vou mandar, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Vamos de live rico. Não, porque é importante, né, gente? O livro da Djamila, acho que todo mundo tem que ter. Eu acho que vai ser bom aí para ampliar e divulgar esse conhecimento todo aí. Jana, muito obrigado mais uma vez. Foi lindo. O livro é importante para tratar os viés inconscientes. Exatamente. Tem um monte de gente aqui parabenizando, assim, méritos todo seu, dando parabéns, palminhas. Gente, muito obrigado por terem participado e assistido. O vídeo vai ficar gravado aí no canal. Quem quiser assistir, fique à vontade. Jana, muito obrigado por ter participado. Você sempre arrasa, sempre lacra. Então, dê só o seu adeus aí para a galera. Dê o tchauzinho. Adeus. Obrigado. Tô brincando. Eu que agradeço, Gus, a oportunidade. Né? A gente já sabe quanto é importante esses momentos desses espaços ficam públicos, de debater esses temas. Como a gente percebeu, é um dever de cada um, não apenas das empresas, olhar para si e olhar para o nosso redor. É o nosso papel também tornar esse mundo mais sustentável. Não é um papel somente do governo, não é um papel somente das empresas. E como eu falei, quando a gente enxerga a diversidade, quando a gente se abre para essa diversidade, se aproxima dessa diversidade, a gente se torna um ser humano muito mais melhor. Muito melhor. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Eu vou só aproveitar essa sua fala para também dizer o quanto que eu fiquei impactado positivamente pelo retorno que eu obtive das lives da semana passada, principalmente da live da Andréia, que foi a live de abertura, que tratou também da questão da diversidade sob o ponto de vista das pessoas trans, e como que eu recebi de feedback de gente que falou assim para mim: Gustavo, eu nunca vi uma pessoa trans falar. Ou que eu nunca vi uma pessoa trans na vida, assim. Tipo, olha como que isso pode fomentar preconceitos, pode fomentar esses vieses que a gente estava falando aqui e dificultar a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, nas empresas, nos espaços de poder, né, como a gente estava falando. Então, assim, eu fiquei muito feliz, ainda que seja muito pequeno, né, o universo com que a gente está falando aqui, né, são poucas pessoas, obviamente, mas eu acho que já é uma centelha de mudança, né? Uma centelha que pode vir a reverberar aí. Eu fico feliz que as pessoas estejam aproveitando esse momento, assim, nesse sentido, né? Dando esse feedback positivo no sentido, poxa, que bom que eu pude ouvir e ver uma perspectiva totalmente nova, uma perspectiva totalmente diferente que eu nunca tive contato antes. E é isso também, o que você está trazendo é isso, né? Dos seus estudos, da sua vivência também, do seu trabalho. E eu acho que é um pouco disso, as pessoas poderem se conectar com o diferente faz com que elas consigam romper os seus preconceitos. Né? E parabéns, viu, pelo seu canal. Ciência Espacial
você trazer realmente esses diversos aspectos da sustentabilidade, mostrando que, na verdade, a sustentabilidade é um guarda-chuva muito grande e que está tudo ali. E a gente, inclusive, está dentro dele para cumprir esse papel de um mundo mais sustentável. Obrigada, viu, pela sua oportunidade. Obrigado a vocês, gente. Um beijo. Obrigado, Jana. Tchau, tchau.